Hello guys, how are you doing? Pessoal, hoje eu tô aqui para continuar o vídeo, tá? Para quem me acompanhou nesse último vídeo aí eu contei para vocês sobre como que eu comecei essa minha paixão pro inglês, sobre como foi a minha história, algumas experiências que eu tive na minha vida. E hoje eu vou terminar, tá? Essa parte aqui desse vídeo para falar para vocês como que finalizou isso, como que eu cheguei a ser professor hoje, tá bom? E inspirar você, porque o principal objetivo desse vídeo é te inspirar, a você ser uma pessoa melhor, a você correr atrás dos seus objetivos e você não desistir do inglês jamais, tá bom? Bom, pra começar, eu comecei falando aqui pra você pra não desistir do inglês jamais. Algumas pessoas, elas acham que o conhecimento no inglês, o desenvolvimento no inglês, vai ser uma reta contínua, vai ser assim, nada disso, não vai ser assim. Eu quero falar pra vocês que vai ter muitas vezes que você vai dar vontade de você pegar inglês e sabe, pegar e esmagar ele. Vai ter vontade de muitas vezes jogar as coisas pro alto, falar que nunca mais vai estudar inglês. Vai. E vai ter muitas vezes que você vai esquecer das coisas. O que eu quero falar pra você é que o esquecimento ele faz parte do aprendizado. Mas você não pode deixar jamais isso daí te abalar. Você tem que continuar e romper isso. Porque o crescimento ele não é uma reta contínua. Muitas vezes você vai aprender muita coisa em um dia. Outras vezes parece que você vai ficar estagnado, sabe? Por um período. Você vai tentando, parece que você nunca sai do lugar. Por exemplo, Present Perfect. Meu, isso daí um tempo atrás, isso daí foi um calo no meu sapato. Mas eu tive que ficar tentando, tive que ficar lendo todo dia, vendo notícias, acompanhando, entendendo a estrutura. Até que, entrou na cabeça. Então você tem que ficar batendo, sabe? Sabe aquele ditado lá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Mesma coisa com o inglês. E gente, como que eu cheguei a dar aula de inglês? Foi assim, eu comecei a dar aula pra minha esposa. Minha esposa, ela foi a minha primeira aluna. E eu lembro que ela falava assim, nossa amor, eu quero aprender inglês e tal. Ela falou assim, por que você não me dá aula? Eu falei assim, amor, porque eu não sinto confiança, sabe, de eu dar aula. Ela falou assim, poxa, mas você dá aula super bem, eu comecei dando aula na igreja há 10 anos atrás. Eu sempre, fui apaixonado por dar aula, transmitir conhecimento, ouvir as pessoas, aprender com as pessoas, passar o pouco que eu sei. E eu sempre amei fazer isso. Eu falei, tá bom, vai, vou te dar aula. Ela foi a minha cobaia, comecei a dar aula pra ela. Até que eu fiz o teste chamado IELTS. Meu, ele superou as minhas expectativas. Eu tava esperando uma nota e ele, superou as minhas expectativas. Aí eu falei assim, cara, realmente eu acho que eu posso dar aula, né? Fui lá, comecei a pensar nisso. E eu tava pensando, Deus, preciso de uma fonte de renda, preciso fazer alguma coisa. Não posso depender somente do meu trabalho, não posso depender somente do meu emprego. Falei, porque eu não sei o dia de amanhã. E nisso, um amigo meu, ele mandou mensagem pra mim e ele falou, Diogão, eu tô pensando em fazer aula de inglês. Ele até comentou que tinha feito aula de inglês num lugar. Ele falou assim, cara, por que você não dá aula de inglês pra mim? Você já ensina tão bem, o que você acha de fazer essa experiência aí? Falei, e não é que hoje eu tava pensando sobre isso? Então você vê como que as coisas acontecem? Eu tava pensando naquele dia e ele mandou mensagem pra mim perguntando se eu não queria dar aula de inglês pra ele. Naquele mesmo dia eu já consegui mais dois alunos naquele. Ele e mais duas pessoas que já aceitaram fazer aula de inglês comigo. Aí nisso eu comecei, no ano passado. E pra vocês que assistiram o vídeo, que sabe, por isso que você tem que ter uma carta na manga, porque você não sabe o dia de amanhã. Bom, eu fiquei desempregado em março do ano passado, mas eu já tinha começado a dar aula, então eu já tinha alguns alunos comigo. E nisso, aquele marketing boca a boca é o melhor que existe, né? E nisso um aluno foi falando pro outro, então na hora que eu tava desempregado, do CLT, eu já tinha vários alunos comigo. E hoje, gente, eu falo pra vocês, a gente tá em julho, e eu nunca tive tão feliz, tão realizado como eu tô hoje. Hoje eu já tô com mais de 20 alunos, mais de 20 alunos já comigo, mais de 20 alunos que eu já tô dando aula, e pra mim é um prazer. Tem alunos de diversos níveis, tem aluno que é tanto iniciante, tem aluno que ama inglês, tem aluno que odeia inglês, tem aluno que trabalha com isso todo dia, tem aluno que não trabalha com isso, tem aluno avançado. Então, eu tenho diversos tipos de aluno e todo dia pra mim é um prazer. Eu dar o meu melhor, eu passar o que eu sei, com prazer. E o que eu quero falar pra você? Nunca deixe de ter uma carta na manga. Trate o inglês como uma prioridade. Estude ele todos os dias, tá?
Não deixa pra ver o inglês, muitas vezes somente na aula, na escola tradicional que você tenha. Não, foque realmente, tá? E se você tiver qualquer dúvida, vá atrás, pergunte. Encha, a paciência do seu professor, vai lá e enche ele de pergunta mesmo, sabe? Porque isso daí vai trazer um fruto pra você no futuro. Pode não ir quando você espere, mas vai trazer. E eu quero até falar pra você que eu sou muito grato a Deus por isso, sabe? Porque quando eu comecei a dar aula na igreja, eu jamais esperei alguma coisa em troca por isso, receber algo por isso, sabe? Tipo assim, que Deus me abençoasse por causa disso. Nunca passou isso pela minha cabeça. Mas hoje, tipo, eu vejo que Deus de alguma forma, apesar de eu não merecer, ele me deu essa recompensa, sabe? Tipo, de eu ter feito algo pra ele. Não que ele deva alguma coisa pra gente, mas hoje eu sou grato a Deus por essa oportunidade que ele me deu, porque comecei dando aula na igreja e hoje eu dou aula de inglês e tem sido tipo uma experiência maravilhosa pra mim. Tenho alunos maravilhosos, alunos super dedicados. Sério, os alunos que eu tenho são muito dedicados mesmo. Eu tenho certeza que cada um deles aí vai pra frente e vai decolar. Então, gente, muito obrigado por você que ficou nesse vídeo. Deixa aí o seu curtir, deixa aí o seu comentário se você estiver passando por alguma coisa semelhante. Se você estiver precisando também de alguma ajuda, algum conselho, vai ser um prazer eu estar te ajudando, tá bom? Então é isso aí. See you guys. Have a nice day. Have a nice day? Have a nice day.